A Bahia é um dos 9 estados da região Nordeste do Brasil, e a história do seu povoamento está diretamente associada à chegada dos portugueses no Brasil em 1500, quando se iniciou a colonização brasileira. A cidade de Salvador, que é a capital da Bahia, foi também a primeira capital do Brasil. Na atualidade, o estado é o quarto mais populoso do Brasil e possui uma ampla infraestrutura logística. A economia baiana é muito diversa, com bons níveis de geração de emprego e renda. Destacam-se a produção agrícola e a atividade industrial. De 2000 a 2010, o crescimento populacional do estado foi de 7,27%, sendo inferior ao da década passada e inferior também à do estado do Nordeste e à do resto do país. O crescimento urbano teve um aumento de 15,16%, já a população das cidades teve um aumento de 14,59%, já a população rural teve uma queda de 8,92%. As taxas são bem diversificadas, segundo as microrregiões e os municípios. O crescimento das cidades médias foi superior, em conjunto ao crescimento de Salvador, junto com sua região metropolitana. Fato esse que ocorre primeira vez no estado da Bahia, indicando uma importante redução na primácia da capital e da região metropolitana de Salvador. Essas mudanças são bastante interessantes para acompanhar o desenvolvimento do interior do estado. Agora vamos dar uma olhada no que dizem os indicadores sociais do começo do milênio até agora. Agora iremos falar um pouco sobre a expectativa de vida na Bahia. De acordo com o Censo Demográfico, nos anos 2000, a população de idosos era de cerca de 0,7 milhões de pessoas. Já em 2010, a população de 65 anos ou mais já passava a cerca de 1 milhão de pessoas. E em 2020, ano passado, ultrapassava cerca de 2,262 milhões de pessoas. A partir de 2000, a expectativa de vida era de 69 anos. Já em 2010, a expectativa de vida era de 71,2. E em 2020, a expectativa de vida era de 74 anos. Coisa que eu acho importante a gente pontuar quando fala sobre expectativa de vida é a diferença entre os sexos, né? Enquanto baianos vivem cerca de 70 anos, as baianas, as mulheres nasceram na Bahia, têm esperança de vida de 80 anos. O estado registra atualmente a segunda maior diferença de tempo entre homens e mulheres. O que causa isso são fatores sociais, né? Homens sofrem mais acidentes, mas assim, dados mostram também que 84% das mulheres acima dos 65 anos já haviam visitado o médico e 75% dos homens negligenciam essa parte. Nunca foram ao médico ou não vão frequentemente. Mortalidade infantil. A partir de 1990, na Bahia, e assim como no restante do país, começou a apresentar queda no número de mortes de crianças. Em 1990, o estado registrava 66 mortes a cada 1.000 nascimentos e em 2000 registrava 30 a cada 1.000. Porém, em 2016, após 25 anos em queda, a taxa voltou a subir, apresentando 18 mortes a cada 1.000, bem acima da média de 16 por 1.000. Esses dados servem para orientar o governo sobre que medidas devem ser tomadas para que essas taxas voltem a decrescer e buscar quais os motivos que levaram a esses resultados negativos. Entre o início dos anos 2000 e o fim da década de 2010, a taxa de analfabetismo na Bahia caiu de 22% para 13%. E mais uma vez, verifica-se que apesar da queda, o estado ainda está abaixo da média nacional. Outro fator a ser analisado é a desigualdade por cor ou raça. De acordo com a PNADC, na Bahia, a taxa de analfabetismo dos que se declaram pretos ou pardos, 13,5%, é superior dos que se declaram brancos, 10,4%. Essa diferença aumenta na população idosa, 39,2% dos pretos ou pardos com 60 anos ou mais de idade são analfabetos. Os brancos somam 26,9%. O PIB nacional do estado do ano de 2000 até o ano de 2020 saltou de 46,5 bilhões de reais para 286,24 bilhões de reais. O resultado de 2020, que ficou acima do PIB nacional de 4,1% negativo, foi fortemente impactado pela pandemia de Covid-19, iniciada na segunda quinzena de março desse mesmo ano.
Em virtude da paralisação total ou parcial de atividades econômicas no Estado, bem como dos impactos negativos da recessão econômica no Brasil. Vale destacar que o resultado do quarto trimestre mostra a tendência de recuperação econômica do Estado. Lembrando que no terceiro trimestre a economia baiana já havia apresentado expansão de 4,1%, destaca o secretário estadual de Planejamento, Walter Pinheiro. A implantação do sistema de saúde público, SUS, no início da década de 90, foi fundamental importância para garantir a ampliação de acesso da população aos serviços de saúde. Mas mesmo reconhecendo certos avanços ocorridos nos últimos anos, devem ser destacados os grandes obstáculos e desafios a serem superados. A Bahia apresentou algum avanço no acesso aos serviços de saúde desde o início dos anos 2000 até hoje, tendo como resultado a diminuição de taxa de mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida. Mas ainda estamos abaixo da média nacional e há muito a ser feito para garantir o pleno acesso da população a esses serviços. Sou Carlos Santos e agora eu vou falar sobre a alimentação. Hoje existe a ATAM, Área Técnica de Alimentação e Nutrição, que desenvolve suas ações em parcerias intra- e intersetoriais, voltadas à implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e implantação da Política Estadual de Alimentação e Nutrição, no âmbito do Sistema Único da Saúde na Bahia. Mas, apesar da existência de secretarias e órgãos governamentais que deveriam garantir esse direito, na prática existe uma dificuldade muito grande, ainda mais evidente com o advento da pandemia do coronavírus, especialmente das camadas mais pobres da alimentação e de acesso a uma alimentação digna e de qualidade. Dando continuidade à fala sobre saúde, eu vou estar falando aqui um pouco sobre as condições médico-sanitárias no estado da Bahia. De acordo com o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, esses são alguns pontos críticos da situação da saúde na Bahia. A gente tem a persistência da alta taxa de mortalidade materna, mais acentuada na população negra e com destaque para mulheres em situação de abortamento. Os principais motivos de internação são decorrentes de problemas de saúde que poderiam ser resolvidos pela atenção básica ou por ações intersetoriais, como diabetes, hipertensão, doenças infecciosas e parasitárias nas diversas faixas etárias e violências e acidentes entre os jovens do sexo masculino. Existe também a cobertura insuficiente da atenção básica, principalmente em municípios de grande porte, com vazios assistenciais ao tempo em que a quantidade de equipes de saúde bucal não acompanha o número de equipes de saúde da família. E parte significativa dos hospitais da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a CESAB, encontra-se sob gestão indireta, ou seja, parceria público-privada, organizações sociais, etc. E, em muitos casos, conta com a precarização dos vínculos de trabalho por meio de terceirizações. Lembrando que isso aqui é só um corte em relação à situação da saúde na Bahia. É interessante olhar o site do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que a gente deixou linkado aqui nas fontes desse vídeo. E é bom estudar, é bom ler para estar consciente da situação da saúde no município, especialmente porque essa situação atinge as classes mais baixas. Bem, vou falar sobre a qualidade de vida na Bahia. E a qualidade de vida indica os níveis de condições básicas e suplementares no ser humano, envolvendo bem-estar físico, psicológico, mental e emocional, bem como os relacionamentos sociais e outros parâmetros que afetam a vida humana. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, foi criado pela Organização Mundial de Saúde no intuito de medir essa qualidade de vida. Ele foi feito justamente comparando os pontos que já foram citados: riqueza, qualidade de alfabetização, qualidade de educação, expectativa média de vida, índice de mortalidade e natalidade, e entre outros pontos. Em 2010, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a Bahia possui IDH de 0,76%, sendo colocada na 22ª posição. Depois da pesquisa, podemos entender ainda mais a importância das estatísticas na vida da população. Eles um retrato da realidade e o diagnóstico dos problemas enfrentados por um lugar e, consequentemente, um caminho para a solução. Obrigado pela atenção e até a próxima.